Centrifugação. A centrifugação é uma operação unitária amplamente utilizada nas áreas industriais, laboratoriais e domésticas. Trata-se de um processo de separação em que a força centrífuga relativa gerada pela rotação da amostra é usada para sedimentar sólidos em líquidos ou líquidos immiscíveis de diferentes densidades, separando-os em um curto intervalo de tempo. Vejamos um exemplo. É possível ver que a roupa molhada está dentro de um cilindro cheio de furos em sua lateral. Quando colocada para centrifugar, o cilindro gira em alta velocidade, fazendo com que a roupa encoste em sua lateral e uma força de contato mantenha a roupa em movimento circular. O mesmo não acontece com a água, pois através dos furos ela não encontra resistência e sai pela tangente do cilindro em linha reta. A força centrífuga é gerada quando uma partícula ou conjunto de partículas é sujeito a um movimento circular, o que provoca um aumento da taxa aplicada na sedimentação no processo de centrifugação. A força centrífuga gerada é proporcional à velocidade de rotação do rotor e à distância entre o centro do rotor e o tubo da centrífuga. O funcionamento da centrífuga se dá pela inserção de tubos de ensaio no aparelho e na posterior operação do rotor que gira, fazendo com que as partes líquidas e sólidas da amostra sejam separadas. Atualmente, existem no mercado muitos tipos de centrífugas, cada qual com finalidades e especificidades distintas. Essa centrífuga opera geralmente na vertical, com o rotor tubular provendo um longo caminho para a separação da mistura. O material a ser centrifugado é alimentado pela parte inferior e passa por toda a tubulação para ser separado ou clarificado. A parte sólida vai depositando-se nas laterais, sendo retirada ao final do processo, enquanto os líquidos são retirados pela parte superior. Na centrífuga de múltiplos discos, a câmara possui uma série de discos paralelos que proporcionam uma grande área de sedimentação. O fluxo entra e a centrífuga gira. Uma vez que o volume da centrífuga é totalmente ocupado, a torta começa a se formar e abre-se uma pequena comporta nas laterais da centrífuga que funciona a partir do mecanismo de ar comprimido cronometrado. Assim, o líquido clarificado sai pela parte superior da centrífuga e circula novamente para assegurar a separação dos sólidos. Sua operação ocorre horizontalmente, de forma que o parafuso gira em velocidade diferente da câmara. A hélice roda e distribui os sólidos ao longo da superfície do recipiente, retirando-o do líquido. O líquido sai pelo outro lado da câmara. A centrífuga de cestos pode ser classificada como perfurada e não perfurada. A centrífuga perfurada associa as operações de centrifugação e filtração em conjunto, assemelhando-se ao tambor de uma máquina de lavar, por exemplo. Então, neste caso, pode-se considerar a centrifugação como uma operação de pré-secagem. No caso de cestos não perfurados, a ação é apenas da força centrífuga. As partículas sólidas tendem a se acumular nas paredes da centrífuga e, com o passar do tempo, essas começam a ser liberadas junto com o filtrado. A separação é baseada no tamanho das partículas. Uma suspensão contendo diferentes moléculas é centrifugada e as partículas maiores sedimentam com mais rapidez do que as partículas menores, obtendo-se frações de moléculas. A centrifugação diferencial não permite separar diferentes moléculas que se depositem em uma mesma etapa de centrifugação, embora possuam densidades diferentes. Para tanto, faz-se uso da centrifugação por gradiente, submetendo a suspensão de partículas a uma força centrífuga constante em meio de densidade ou peso gradual variável de uma extremidade à outra do tubo. A ultracentrifugação trata-se de um processo de centrifugação sob pressão, permitindo a separação de partículas de modo eficiente, utilizando-se de refrigeração e vácuo de forma a minimizar o atrito com o ar devido à elevada rotação aplicada. Juradinho. Ah, sim. Juro, juradinho para você.